Fala galera, Bruno Pérez aqui, bem-vindos aqui a mais um dia do canal onde a gente está destrinchando ferramentas de modelagem e renderização utilizando o Enscape, o SketchUp. Eu sigo nessa missão aqui de ajudar o máximo de estudantes e arquitetos, designers formados, engenheiros até, a embarcarem nesse mundo e terem todo o suporte quanto à modelagem, renderização e a parte de projetos, tá certo? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva para você não perder esse conteúdo. Deixa um like nesse vídeo. Estou aberto a todo comentário construtivo, dúvidas, porque a gente quer fazer isso aqui acontecer, beleza? Na aula de hoje a gente vai destrinchar uma ferramenta aí muito mágica do SketchUp que por muito tempo passou um pouco desapercebida no valor que ela poderia agregar nos seus projetos. E a gente está falando da ferramenta de corte. A gente vai discorrer uma diversidade de coisas que a gente pode estar fazendo, modificando também nos estilos para a gente entregar aí um corte, desde um corte didático até um corte aí com uma infinidade de detalhes no seu projeto, seja na faculdade, seja numa entrega de um cliente designer de exteriores numa reforma, um projeto do zero numa casa, num prédio, num hospital. Enfim, o céu realmente é o limite para o SketchUp. E eu estou educando aqui cada um a saber que o SketchUp pode ser sim uma ferramenta BIM, com informação, com qualidade e etc. Beleza? Então aperte os cintos e bora para essa aula. Então, galera, para a gente começar aqui a se aventurar na ferramenta do corte no SketchUp, para começar a gente tem que estar localizando as nossas ferramentas de corte, que no SketchUp em português é chamado de seção. Então a gente pode estar encontrando ela aqui nas ferramentas em plano de seção, para estar utilizando esse botão aqui, que é o de fazer o corte, ou a gente pode encontrar na barra de ferramentas aqui dos nossos componentes, procurar por plano de seção ou seção e ativar. O último modo de encontrar esse artifício do SketchUp, você clica em algum lugar vazio da sua viewport de ferramentas do Sketch com o botão direito e aí a gente procura aqui seção até ativar ela. A minha já está ativada, está soltinho aqui para a gente visualizar. E a gente tem esses 4 botões. Esses aqui são dos efeitos visuais, mas o que faz o corte em si é esse primeiro aqui, plano de seção. Então a gente vai fazer um corte. Para começar, a gente ativa o nosso plano de seção. Ele aparece esse retângulo num tamanho genérico. E ele mostra cores variantes. Essas cores são as cores do eixo do nosso sketch. Então a gente tem o eixo vermelho, verde e azul, e a gente determina a posição perpendicular a esse eixo, onde a gente vai estar cortando. Então, quando a gente aponta para alguma face, ele faz a sugestão mais óbvia, mais básica, mas a gente pode estar com as setinhas direita, esquerda e para cima, mudando a direção do nosso corte, do nosso eixo, tá certo? Então, a gente pode estar fazendo aqui. Eu apertei aqui a setinha para cima e travei na vertical, que a gente vai fazer uma fatia aqui para fazer estilo planta baixa. Tá? Então a gente pode pôr num local genérico, como eu vou fazer agora, mais ou menos a hora. E vou colocar aqui, ó, planta baixa. A gente pode determinar um símbolo, colocar o planta baixa 1. Confirmei, esse símbolo 1 aparece aqui, ó, no símbolo da seção, tá certo? Então esse é o nosso primeiro corte feito aqui. E agora sim nós temos esses outros 3 botõezinhos. Esse primeiro a gente visualiza o que o plano do corte, até onde ele está abrangindo, ele basicamente vai fazer do tamanho onde houver blocos e desenhos no seu SketchUp. Quando a gente aplica aqui, ele desativa essa visão e tira essa nuvem, esse efeito que dá uma embaçadinha, dá uma escurecida no
nosso corte. Então é para facilitar você estar visualizando, caso você tenha aí diversos cortes e queira localizar o específico que você quer ativar. Então aqui pode ativar, desativar. A gente desativa, né, para enxergar melhor na hora de exibir, fazer uma planta, etc. O segundo botãozinho, a gente cancela o corte. Ele vai continuar existindo, mas ele vai deixar de estar fatiando. Quando a gente ativa aqui, a gente vê que ele continua ativo. A gente pode ativar ele por aqui ou com o botão direito do mouse, corte ativo. E aqui a gente reativou o corte. E para finalizar, esse último botão, ele preenche todo sólido que for fatiado. Então, se ele identifica como um objeto sólido, ele preenche. Aqui está com preenchimento preto. Desativo, a gente vê por dentro desse sólido, né? Aqui a gente vê as superfícies de contato das paredes e ativando aqui ele preenche tudo. Fica um visual, né, mais limpo, mais didático também. Galera, sobre os estilos, que eu acho que vale a pena a gente falar agora, a gente ativa a nossa bandeja padrão. Caso você não tenha bandeja padrão, você vem em janela ou window e primeiro aqui é bandeja padrão e a gente ativa ela aqui, exibir bandeja padrão. E a gente tem os estilos aqui que a gente vai estar mexendo. Então, para fazer a planta, o que é legal? A gente colocar numa vista alinhada com o nosso corte. Nesse caso aqui, é uma vista superior. A gente pode estar colocando na vista alta aqui, ou vir aqui em câmera e procurar, né, modos de exibição, exibição padrão, alto, e a gente alinhou por um acaso porque está exatamente no alto. Mas, digamos que você pode fazer um corte em qualquer direção que você desejar. Botão direito do mouse em alguma parte desse plano de seção e a gente coloca aqui em alinhar visualização. Alinhando a visualização, a gente já está aqui totalmente perpendicular à vista do corte. Só que a gente ainda está vendo perspectivado, certo? Então, para aliviar isso, para a gente fazer exatamente como funciona uma planta baixa, a gente vem em câmera e coloca em projeção paralela. Eu criei um atalho que é o W para isso, mas você pode vir aqui em câmera, projeção paralela, e agora sim já está ficando com cara de planta, né? Então a gente fez esse corte aqui, alinhou a visualização, e agora a gente pode estar modificando um estilo para a planta, tá? Porque a gente está tendo essa vista, que tem texturas, tem o tipo de sombra específica, etc. A gente pode estar personalizando uma vista para exportar exatamente como planta, sem comprometer todas as outras suas cenas ou seu modo de visualizar no SketchUp. Então a gente vem aqui em estilos, tá certo? E pode criar um novo estilo ou modificar um estilo que já existe. Eu vou colocar aqui em criar um novo estilo, que vai esse 3D simples, né? Então ele copiou, ele duplicou o estilo que já estava aqui. E aqui a gente vai colocar um estilo planta baixa. Confirmei. Tudo que a gente mexer aqui, ele vai aparecer esse símbolo aqui. Então quer dizer que se a gente sair e modificar, a gente vai perder isso. Então a gente tem que salvar aqui, ó, em atualizar. Então eu já atualizei o nome para planta baixa. E a gente tem aqui algumas coisas, olha só. Nas arestas a gente pode exibir ou não as arestas, que faz sentido sim para as nossas vistas. A gente também tem a opção perfil, né, onde ele mostra linhas adicionais no na nossa visualização. Aqui a gente tem o estilo, que pode ser wireframe, ou seja, tudo, né, transparente, estilo todo branquinho, ou da cor que for aqui o seu fundo. O estilo sem texturas, apenas com a cor, albedo de cada material. O estilo com a textura em si. E o estilo com sombreado sem materiais aplicados,
onde ele mostra a cor frente e a cor verso. Esse aqui é muito legal, só que a cor verso é de todas as faces que estão invertidas aqui, por exemplo, a água desse projeto. Mas a gente pode, no modo planta, editar a cor verso para uma cor neutra ou até um outro tom de cinza ou de branco. E aí a gente pode deixar tudo branco. Então, qual que ficou a diferença do modo sombreado único para o modo linha oculta? Se você perceber, a nossa cama aqui sumiu e alguns detalhes sumiram. A diferença é que no modo sombreado único, a gente pode estar editando as nossas sombras aqui e criar uma posição de sombra que crie interações e mostre mais alguns detalhes da modelagem. Então a gente pode mexer aqui no sol, ó, e a gente enxerga, por exemplo, essa cama, esse degradê aqui dessas janelas que são redondas. Então a gente percebe algumas nuances, entrega algumas informações extras sobre o nosso projeto. Então acho que vale a pena aí, fica a dica. Tá? Então, sombreado único é muito interessante para fazer esse modo planta baixa. Aqui no fundo a gente pode estar cancelando céu, sol ou solo, ou a gente pode deixar ativado caso você queira fazer um corte e ter aquele, né, plano de fundo azul do céu. Eu vou deixar aqui desativado e o fundo a gente determina que é a nossa cor padrão. Pode deixar totalmente branquinho aqui. Maravilha? Então, para finalizar, eu vou conferir aqui a cor que eu quero. Aliás, se eu quero essa linha de perfil ou não. E a espessura dessa linha de perfil, ela pode ser mais grossa ou ela pode ser exatamente fina, assim como a aresta, para ficar mais simplificado. Mas, por exemplo, essa modelagem aqui, acho que ficaria legal uma outra mais simplificada nesse modo planta, que não é uma planta humanizada. Então eu vou desativar os perfis, tá certo? Aqui temos a cor das linhas, que pode ser por material, cor das linhas por eixo, ou cor das linhas todas iguais e modificarmos a cor da linha. Aqui uma linha vermelha. Eu deixo um tom chumbo aqui, como se fosse um grafite. É gosto opcional. E aqui que eu queria mostrar para vocês, preenchimento de seção. Que a gente pode estar mudando a cor desse preenchimento, olha só. Então pode deixar num tom cinza, num tom chumbo. E da mesma forma, vou colocar aqui 50, a gente pode estar mexendo na cor da linha da seção, nessa linha do corte. Então eu vou colocar aqui também 150 e ó, a linha ficou toda vermelha. Então eu vou deixar num tom de chumbo aqui, 10 e 10. E aí a gente não percebe essas linhas de conexão, fica mais simplificado. E outra coisa, a gente pode escolher a espessura dessa linha de corte. Então eu vou deixar ela mais fininha aqui, já que está preenchendo, eu não quero criar um desnível aqui, uma espessura. Eu vou dispensar esse peso gráfico, certo? Aqui é gosto, vocês têm total liberdade, então isso é muito interessante para quem acha que o Sketch não poderia estar proporcionando tudo isso. E isso também pode ser exportado lá para o seu layout. Todas as modificações feitas, atualizei a cena. Agora, galera, a gente pode tá salvando essa cena aqui, ó, adicionar cena. A gente renomeia, né, planta baixa, por exemplo. E a gente pode estar ocultando tudo aquilo que a gente acha que não faz sentido para essa cena. Por exemplo, eu vou dispensar aqui essas decorações, esses vasos aqui, alguns elementos. Então eu vou dispensar aqui esse objeto de luz. A parte de cima da vegetação, posso deixar talvez só o vaso. Essa vegetação aqui externa. E atualizar a cena agora aqui mais limpa. Então atualizar cena. A gente atualizou tudo que foi oculto. A gente pode também estar criando uma etiqueta, por exemplo, de elementos 2D aqui. Vou colocar layout. Tá? E nessa ferramenta aqui de layout, agora eu vou ocultar essa cama aqui, por exemplo. E vou criar a mesma cama, mais ou menos, ó,
Vou replicar o tamanho dela. Já oculto ela aqui, agradeço o serviço prestado. Então eu ocultei a cama, tá certo? Não deletei ela, mas para minha planta eu vou fazer aqui uma caminha estilo mais CAD, mais simplificado. Então eu agrupo tudo isso e aplico no layer aqui layout. A gente pode estar ocultando esse layer layout, por exemplo, nas nossas vistas tridimensionais. Então oculto aqui, atualizar. Então olha, agora na nossa planta baixa a gente não tem, né, aquela cama toda super modelada, uma coisa mais simplesinha. Quando a gente vira aqui, ó, a gente vê que realmente é 2D. Mas a gente pode voltar para alguma outra cena que eu tenho, por exemplo, que tem todos os elementos em evidência, tá? E aqui esse layout a gente oculta da cena e atualiza a cena. Então agora nessa cena a gente não tem aquele desenho 2D, mas quando a gente vem em planta baixa, nós temos. E olha só como fica flexível e o céu vira o limite aí para sua organização, fazendo cortes no SketchUp. E Bruno, você fez uma planta, funciona para todo o resto? Exatamente, tá? Sem contar que você pode utilizar ferramentas aí de dimensionamento, fazer suas cotas e tá fazendo às vezes nem pelo layout, mas diretamente aqui pelo SketchUp, o seu a sua planta aí, até mesmo executiva, apenas organizando as etiquetas aqui dentro dos nossos layers, tá certo? E para mostrar para vocês, corte funciona também, ó. A gente cria um novo plano de seção, trava na direção que a gente deseja. Então vou fazer um corte aqui nesse sentido, clico nele já no meio, corte AA, o símbolo vai ser um A. A gente tem um corte A aqui. A gente pode estar variando aqui, ó, qual corte a gente vai ativar. Alinhando a visualização, vemos o nosso corte aqui, desativo a exibição e olha só que bacana. Aí a gente já está vendo o nosso modo corte, pode estar fazendo um outro estilo, objetos ocultos, reexibir aqui a minha cama. E a gente pode estar fazendo um corte assim, por exemplo, com algumas cores, etc. Criando um novo estilo para fazer um fundo de céu azul, mudar aqui a relação das sombras também, em algum outro estilo, variando aqui claro e escuro, a posição do sol, etc. E aí a gente pode estar fazendo aí uma infinidade de cortes, plantas, elevações, fachadas, fazendo cortes perspectivados também, né? Desativando a projeção paralela, voltando para a perspectivada, para ter um outro entendimento aqui do projeto. Então realmente aí o céu vira o limite. Lembrando que isso aqui pode ser deslocado, certo? Pode ser rotacionado em todas as direções. Então, e sempre também podemos alinhar a visualização, por mais torto que seja. Tá? Então, realmente, o céu limite, ó, aí um corte exótico. E fica essa dica aqui para vocês. E aí, me conta, o que vocês acharam dessa dica de hoje, desse tutorial de como fazer cortes e uma diversidade de dicas, macetes, hacks para você estar profissionalizando os seus cortes dentro do SketchUp, vendo que ele não é só um programinha para fazer massinha ou estudo inicial, mas ele pode ir muito e muito avante à frente no seu projeto, seja profissional, seja na faculdade, seja um estudo, seja um conceito pessoal, um concurso ou qualquer coisa que tiver em sua mente. Maravilha, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda não curtiu, estava esperando para ver se vale a pena, já curte, salva numa playlist para você não perder esse conteúdo. Se inscreve no canal para você não correr o risco de
perder aí o acesso se não for entregue, você vai lá nas suas abinhas de notificações e acompanha aí sempre que eu estou postando conteúdo novo, aberto para todo tipo de dúvidas. Se alguma coisa que eu fiz aqui vocês acharem interessante e quer que eu fale mais a fundo, com mais detalhes de alguma ferramenta específica, estou à disposição de vocês. Meu intuito é ajudar o máximo de pessoas que eu tiver aí nessa jornada de arquitetura, design, engenharia, renderização, modelagem e muito mais. Também não deixe de seguir nas redes sociais vizinhas, os links estão aqui embaixo. Tá certo? Um beijo no coração, um abraço, até a próxima e até mais.